Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a toda essa equipe espiritual maravilhosa que desde cedo preparou esta casa de oração para nos receber, para receber os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Agradecer a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, a Jesus, nosso irmão, mestre e guia, e agradecer a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de aprender nas palestras, para que possamos vivenciar este amor e poder colocar em prática, poder sermos melhores a cada dia, que possamos levar daqui tudo aquilo que viemos buscar. E em forma de agradecimento, vamos deixar no centro desta sala a oração que o nosso irmão Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Que assim seja, graças a Deus. Eu quero só pedir uma gentileza. Quem esqueceu de desligar o celular, por favor, agora é a hora, tá? E vamos receber a nossa irmã Bruna, que nos dará a palestra da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, querida. Boa noite. Que o amor e a paz do Mestre Jesus estejam em nossos corações. Vamos lá. Como sempre, nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Lúcia e o Alfredo por mais este convite. Geralmente, acho que a gente vem aqui 2 vezes por ano e ficamos sempre muito felizes, porque é uma casa muito abençoada, que faz um trabalho maravilhoso. Todo mundo está nos escutando aí no fundo, tá ok? E ficamos sempre contentes quando nos chamam novamente. Para nós é uma grande bênção, uma grande oportunidade. Nós somos voluntários da Seara Bendita, lá no Campo Belo, há 35 anos. Não sei se alguém conhece a casa. Temos colegas de lá que vêm aqui também conversar com as pessoas daqui. E hoje nós trouxemos um tema que tem um título enorme, como vocês estão vendo. Como conviver bem com pessoas que você não suporta. Nós escrevemos esse trabalho há 25 anos, em 99, mas ele foi encomendado pelo mundo corporativo, porque somos consultoras de empresa, palestrante, atendemos as empresas. E nos diziam assim, é muito curioso os caminhos né, espirituais que nos levam para a casa espírita. Fiz uma reunião de briefing numa empresa, e eles disseram, Bruno, nós queremos que você fale sobre relações interpessoais, porque aqui nós temos pessoas que ótimos colaboradores, pessoas inteligentes, que a empresa precisa deles, mas eles não se bicam, ficam de picuinha brigando e a gente não quer abrir mão de nenhum. E era aquela confusão. Eu falei, tá, vou escrever uma palestra sobre relações interpessoais. Isso em 99. Muito tempo, 25 anos. E aí, estreamos, foi ótimo, gostaram. E aí, um dia acabou a palestra, um rapaz nos abordou e falou assim, você é budista? Eu falei, a gente devia estar deixando escapar um monte de coisa sem perceber, né? A gente que é espírita deixa escapar um monte de coisa. Eu vi falar em Jesus, em Deus, nas empresas, porque a gente respeita quem não acredita, mas ele escapou. Aí passou um tempo, a gente continuou dando. Essa palestra, gente, ela me levou para a Hebe Camargo, para o Jô Soares, para todas as revistas, jornais, Estadão, Folha, dei entrevista para todo mundo, vocês não fazem ideia. Lotou minha agenda assim, sabe? Por causa do título, as pessoas nem sabiam o que era, quero saber. Porque quando a gente lê esse título, desculpa, quando a gente lê esse título, vamos confessar, a gente lembra de alguém. Né? A gente lembra, como conviver bem com pessoas que você não suporta. Lembra de alguém. Só que a nossa proposta não é essa. Nossa proposta é o autoconhecimento. É nós olharmos para nós mesmos. Vamos ver o que nós estamos fazendo de errado nas relações. E isso é que é importante, a gente se enxergar aqui. Eu digo que eu sou a insuportável número 1, por isso que eu escrevi essa palestra. E não é à toa que eu a ministro há 25 anos. Que eu preciso. Vocês vão ouvir só hoje. Eu estou ouvindo há 25 anos. Porque eu preciso.
Então, numa outra empresa, acabou a palestra, veio um rapaz e falou: Você é espírita? Eu falei, mas por que você está perguntando isso? Vim falar de relações interpessoais no mundo corporativo? Ele falou assim: Você está ligada, né? Que você está falando em reforma íntima? Eu estava, só que não pensei que estava passando, né, nas relações entre as pessoas numa empresa. E aí eu comecei a falar, então, até que na época, em 2003, a Nair, já desencarnada, a nossa presidente lá da Seara Bendita, ela, eu fui dar uma palestra, acho que no centro comercial, e a entrada para as pessoas era 1 quilo de alimento não perecível. E o palestrante tinha o direito de encomendar a casa onde quisesse que entregasse. Aí quando eu vejo a minha presidente da Seara chegando, e ela falou, nossa, é você? Eu falei, sou eu. Ela falou, qual é a palestra? Aí eu expliquei, ela falou, você tem que ir lá na Seara dar. Já fizemos várias vezes na Seara lá, e muitas casas espíritas nos convidam para fazer. E a Lúcia, quando nos convidou, eu sugeri esse tema, que tínhamos feito em julho também no circuito de palestras da Seara, e ela encarou, porque a pessoa tem que embarcar, né? Você dizer que você vai numa casa espírita, falar como conviver bem com pessoas que você não suporta, a pessoa tem que apostar, né? Então, nós queríamos só começar dizendo que todos nós temos complicações com alguém, porque a insuportabilidade humana é uma via de mão dupla. E a gente vive querendo mudar as pessoas. Parece que a gente tem filho só para mudar o filho, casa só para mudar o marido casa só para mudar a mulher. E temos que entender que não é assim que funciona. Nós nascemos no lar que nós programamos, né, no nosso planejamento reencarnatório, o lar que é a escola, a primeira escola é a casa, nós todos sabemos disso. Então, os lugares que a gente frequenta, o trabalho, tudo é escola. Né? O planeta é uma escola, é um hospital, é uma prisão, enfim. E o fato da gente pensar, raras vezes alguém fala assim, eu vi o título dessa palestra, como eu preciso assistir, como eu sou difícil para as pessoas. É raro. Geralmente a gente lembra de outras pessoas. Então, nós queremos dizer que nossos trabalhos sempre são muito simples, muito descontraídos, a gente fala de assuntos sérios de uma forma um pouquinho bem-humorada para poder ficar leve, senão fica tudo muito pesado. Então vamos lá, aqui nós vamos fazer uma panorâmica, nós selecionamos alguns tipos, quando nós escrevemos o trabalho, tinha acho que 12 comportamentos difíceis. Aí selecionamos apenas 6 para ficar mais curtinho, e vamos falar em 45 minutos. Ontem, na Serra Bendita, nós demos o tema da nossa palestra lá, no A2, que é segunda, quarta e sexta da tarde à noite, em 2 sessões, o tema era paz. Então nós estávamos discorrendo sobre a paz, porque de modo geral a gente procura a paz fora de nós. Não, a fulano está me tirando a paz. Vou viajar. Não aguento mais, está tudo muito mutuado. Você viaja para um lugar maravilhoso, mas você leva os seus pensamentos com você. Porque tudo começa nos nossos pensamentos. A nossa mente é uma caixinha de pensamentos. E se nós formos pessimistas, se nós reclamamos, se nós nos culpamos, se nós julgamos, se nós terceirizamos, né, a culpa, que a gente geralmente fala assim quando vai orar, vamos pedir pela paz mundial. A gente acha que paz mundial é os caras lá acabarem com a guerra. E não é isso. É como o João Nunes Maia falou. A paz no mundo começa dentro, sob as telhas que nos acolhem e sob as paredes que nos circundam, no lar. Não adianta ela vir na casa espírita, pedir pela paz mundial, rezar. Chego na minha casa maltratando todo mundo, brigo, faço escândalo, sabe? A paz, se nós somos pessoas pessimistas, baixo astral, se nós reclamamos, nós vamos ter uma tendência a ter pensamento fixo e coisa ruim. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Absolutamente tudo? A gente vai até mostrar um comportamento assim. Então, não é fora, é dentro. O caos pode estar ao nosso redor e nós podemos estar tranquilos, em paz, equilibrados. Nós temos Jesus, nós temos Deus, temos nossos mentores, nós frequentamos a casa espírita, nós temos Evangelho no Lar, que é um bunker, né, que transforma a nossa casa num bunker, para podermos ter bons pensamentos e ficar um astral gostoso, como é aqui. A gente entra aqui e já sente uma vibração diferente, boa. Então, vamos começando aqui, primeiro mencionando, para onde eu aponto, gente, esse passador? Não estava ligado. Também, né, queria que, mediunicamente, né? Queria que funcione sem ligar. Tá. Então, tá bom. Tá bom. Amai-vos uns aos outros, né? Jesus nos falou isso. Amai-vos uns aos outros. A gente sabe que isso é assim, eu tenho que ter o mesmo amor por um estranho que eu tenho pelos meus filhos. Claro que não. Amar aos outros significa não querer o mal,
fazer uma prece, principalmente para quem você não se dá bem, pessoas que temos dificuldade de relacionamento, chegar na caixinha de vibrações, botar o papel da pessoa. Ah, mas eu vou pôr o nome dessa pessoa para vibração? Mas ela me fez isso, 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 e daí? Ah, tá bom, escreve então sem olhar. Escreve o nome, não olha, dobra e põe lá. Vai mudar drasticamente a nossa relação, nossos pensamentos com a pessoa, vai desanuviar. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Então, amar uns aos outros significa desejar o bem para todo mundo. Ah, mas o fulano me fez uma coisa tão horrível. Então ele está na calçada escura da vida. Dê sorte que você não faz aquilo, você já está na calçada iluminada. Nós temos que pensar dessa forma. Então, vamos começar por isso. Amar uns aos outros. E seguindo, amar o próximo como a ti mesmo. Ah, tá. Então eu tenho que amar uma pessoa que eu não conheço. Porque amar quem é o próximo, gente? O próximo é alguém que está muito próximo, pode ser o familiar, que às vezes nós temos problemas. Porque não é porque eu tenho uma mãe, eu tenho um filho, que só por causa dos laços consanguíneos eu tenho que amar aquela pessoa. Eu me sinto culpado se eu não amo. Gente, são as relações espirituais. Às vezes tem problema com pai, com mãe, com filho, e não tem aquele amor. E nós não temos que ter culpa, temos que tentar transformar no melhor relacionamento possível. E o próximo, além dos próximos mesmo, são pessoas até que moram em outro país e que nós nunca vamos ver. São pessoas que nem nasceram ainda. Próximo é qualquer pessoa. É termos dentro de nós a vontade de ajudar e de querer o bem, de transmitir coisas boas para quem quer que seja. E aí nós estaremos em equilíbrio e alcançaremos a paz que nós tanto buscamos, né? E os pensamentos saudáveis, pensar coisas boas. Então, nos baseando nessas duas frases que nós mostramos, vamos começar então falando da nossa reforma íntima. Porque antigamente nós falamos em transformação interior. Usava-se muito esse termo, ainda se usa. Só que a reforma íntima, como a transformação, requer muitas vezes que a gente resete todo o nossa mente, nosso ser, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter um autoconhecimento para entender que nós somos teimosos, que nós muitas vezes somos desagradáveis, temos aquele sincericídio horrível com as pessoas, falamos coisas que não são na hora inadequada. Temos que entender tudo isso. Nós temos que nos reformar. Não adianta mudar o outro. Não adianta eu chegar para ela, como é teu nome? Denise. Acho que da última vez foi com você mesmo que eu falei. Não, então não. Mas era uma Denise. Eu falo assim, Denise, você não pode ser assim. Você tem que mudar, menina. O teu jeito não é legal. Ela vai mudar só porque eu estou pedindo? Claro que não. Às vezes, eu que sou difícil para ela, por isso que ela é assim comigo. Se eu mudo o meu jeito com ela, essa é a nossa proposta. Fatalmente, ela mudará comigo. No final, tem um exemplo para dar, se der tempo. A gente fala sobre uma história de um livro, de um dos livros do Zé Carlos de Luca, o juiz e é escritor espírita, que ele fala no livro Os Olhos do Coração. Então, indo adiante. Autoconhecimento, vamos lá. Vamos dar a definição de autoconhecimento que Hamed nos passou, que está no livro Os Prazeres da Alma. Então, autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que precisamos transformar. Isso é autoconhecimento. É a definição do Hamed. Existem muitas outras definições, mas essa é. Então, nós estamos entendendo que aqui nós notamos que tem pessoas de várias idades, que bom, várias gerações, né? Quanto mais jovem a gente começa a entender isso, melhor, né? Já estaremos assim mais no lucro da nossa reforma íntima e do autoconhecimento. Levante a mão quem acha que se conhece super bem. Pode ficar tranquilos que eu não vou mandar ninguém vir aqui na frente falar nada, tá? Porque a pessoa tem medo, né? As pessoas têm medo, inclusive, das primeiras filas, com medo que o palestrante vai chamar, né? Então, por que ninguém levantou a mão? Porque a gente sabe que o conhecimento, o autoconhecimento, é diário, é todo dia. Se nós olharmos para trás na nossa vida, nós vamos dizer, nossa, como fui capaz de fazer aquilo para aquela pessoa? Como eu pensei aquilo? E hoje a gente está diferente. Nós dizemos que ganhar idade tem algumas coisas boas, tem que ter, né, gente? Tem que ter, não é possível. Você amadurece, você se transforma numa pessoa melhor. Mas que bom se a gente tiver 30 anos e a gente já tiver num amadurecimento, num autoconhecimento, numa reforma íntima de alguém de 70. Que bom, nós estamos avançando. Então, essa é a definição, e é baseado nisso que nós vamos continuar aqui, falando. Existe uma diferença muito grande, gente, entre ser insuportável e estar insuportável. Levante a mão, pesquisa que eu faço em todas as palestras, levante a mão quem acha que, em algum momento da vida, em alguma situação, já foi difícil, chatinho ou insuportável para alguém.
Deixa eu ver quem... Ok, agora levante a mão quem não levantou a mão. Você não levantou? Fique, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pessoas. Vocês vão ter que ir no Fantástico domingo, tá? Dar uma entrevista. Vocês... Não, agora eu vou me deter aqui. Vocês nunca foram desagradáveis, difíceis, chatinhos, nem discutiram com ninguém sobre nada? Jura por Deus? Vocês estão encarnados? Estão encarnados ou eu que estou vendo? Que maravilha levantar essa mão. Sempre tem um ou outro, né? Eu brinco, porque, gente, parabéns, gente. Parabéns. Eu poderia, se eu, por mim, se eu conseguisse, eu levantaria as duas mãos, os dois pés, flutuaria no teto. Porque, meu Deus, eu digo que eu escrevi essa palestra para mim mesma, né? Então, tem uma diferença entre ser e estar. O insuportável ser é aquele insuportável de plantão, profissional. Ele é insuportável. Ele mesmo vai dormir porque ele não aguenta conviver com ele mesmo. Ele não aguenta, ele não suporta. Sabe quando você sente que tá chatinho? Você fala, hoje eu tô, não tô legal, hoje tô discutindo com a pessoa, vou dormir mais cedo para não conviver comigo mesmo. Então, esse é o ser. E a pessoa não tem autoconhecimento, porque ela continua. Certa vez nós estávamos fazendo essa palestra numa empresa, numa multinacional em São Paulo, e estava o presidente da empresa com 45 gestores, diretores da empresa. Aí eu fiz essa pergunta, levante a mão, quem acha? Todos levantaram a mão, menos o presidente da empresa, primeira fila. Era um homem, na época, dos 65 anos. Aí eu falei, fulano, você não levantou a mão? Ele falou, claro, eu nunca fui desagradável para ninguém, eu nunca discuti com ninguém, eu sou maravilhoso. Eu falei, não. Aí eu comecei a fazer que nem psicólogo, fazer regressão com ele. Falei, mas assim lá, 10 anos atrás, de repente, você brigou com alguém? Aí quando você tinha 15 anos, eu fui, ele, não, 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 não. Aí ele falou assim, peraí, eu estou dizendo não, mas eu não sei o que meus diretores pensam. E foi olhar para trás. Quando ele olhou os 45 atrás, todos estavam assim, ó. Rindo, porque claro que ele deve ter sido desagradável com os caras, né? Então falta autoconhecimento, muitas vezes. Não estou duvidando de quem aqui, né, não levantou a mão, eu acredito. Mas às vezes a gente não sabe. A gente às vezes não sabe que está errando, gente. Nós temos que saber onde nós estamos errando. Então, o ser essa pessoa profissional, o estar, somos todos nós que levantamos a mão aqui, com exceção dos 6, que entendemos que nós às vezes estamos chatinhos, difícil, acordamos de ovo virado, como falo, acordamos mal-humorados. Como eu falei no início, né? A nossa cabeça é uma caixinha de pensamentos. Então, se a gente acorda de manhã e fala assim, ai, tá chovendo, vai ter trânsito, não vai ter vaga, vou chegar lá atrasado. Pronto, você, antes de pôr o pé no chão, antes de rezar, você já fez seu dia. De repente, nem vai acontecer, a chuva para na hora que você for sair, o sol sai, não teve trânsito, tinha vaga. Sabe, nós temos os pensamentos, nós nos torturamos à toa. Então, o insuportável seja, já falamos, o estar, somos todos nós que sabemos que em alguns momentos somos difíceis para outras pessoas. E é aí que nós temos que começar a corrigir. E claro, se temos algum amigo suportável no ser, se tivermos intimidade, podemos sim, uma ajuda é um serviço de utilidade pública falar para uma pessoa, olha, você já reparou, como, né? Conversar, se tiver intimidade, lógico. Indo adiante. Aqui vamos falar como estão os nossos relacionamentos neste momento da nossa vida. Hoje é dia 11 de novembro de 2025. Vamos falar sobre os vários tipos de relacionamento que nós temos. Em primeiro lugar, quem tá namorando? Ninguém está namorando. Uma pessoa, ela tá três, duas pessoas, três pessoas, quatro. Ó, os escondidinhos com medo de levar. Começou a aparecer um monte de mãozinha. Que bom que vocês estão namorando. Quem é casado? Beleza. Não vou pedir para levantar a mão quem não levantou em nenhum dos dois, tá? Não vou. Então, primeiro namoro. Claro que existem fases do namoro, né? Que são muito gostosas, a gente tá conhecendo a pessoa, e aí você percebe que a pessoa, assim, ele não é tão pontual, ou ela demora para se arrumar, ou um é teimosinho. Você fala assim, não, quando a gente casar, vai mudar tudo, querido. Porque, assim, as pesquisas mostram que as mulheres casam esperando que o marido mude completamente. E os homens se casam esperando que a mulher não mude. Que eles já querem moldar no namoro. Né? Então, o nosso namoro, como é que ainda está? É para a gente pensar, é para a gente refletir. Como é a minha relação? Eu pretendo me casar com essa pessoa? A primeira coisa que a gente, quando está namorando, deve se perguntar é assim: eu vou gostar de conversar para sempre com essa pessoa? Porque se você casa e vai viver a vida toda, vai ser para sempre.
Ou então, assim, se eu tivesse um filho, eu ia querer que ele namorasse uma mulher como a minha, ou uma filha que namorasse um marido como o meu. São perguntas que a gente faz. Então, fase de namoro. Beleza, tudo é bacana, mas também tem as suas intempéries. Casamento, já levantaram a mão quem é casado, aí já muda de figura, né, gente? Porque o casamento é uma coisa bem difícil, né? Você convivia na mesma casa. Gente, na pandemia, que ninguém podia sair, casamentos acabaram. Famílias se desestruturaram. Foi muito sério isso. Porque a mulher falava assim: ai, não pensei que era tão chato conviver com meu marido, tanto o dia inteiro dentro de casa. As famílias começaram. Foi grave, porque ninguém saía, né? Quer dizer, podia sair pela rua só, era só o que tinha. Então, no casamento, nós temos que, se não fizer concessões, se não tolerar, se não tiver compreensão, parceria, e de preferência casar por amor, é difícil. Nós sabemos que os casamentos hoje em dia duram cada vez menos. A pessoa namora 10 anos. Eu tenho uns amigos que namoraram 10 anos, ficaram casados 7 meses. Entendeu? Enfim, mas acontece. Estamos no planeta Terra. Seguindo, com a família. A família pode, vamos permear os pais que porventura morem conosco, nossos filhos, o marido e a mulher, a família. Como está o nosso relacionamento com os nossos familiares? Pessoas que são os nossos próximos, mais próximos. Ah, mas eu não me dou bem com a minha mãe, não, meu pai é chatinho, porque dependendo da idade, né? A gente é muito apegado à mãe ou ao pai, depois você vira adolescente, você não quer nem mais ouvir falar, manda quando vai deixar na escola, manda parar o carro a 3 quadras, para ninguém ver você com o pai e com a mãe, dar beijo, então nem pensar. Depois cresce. Tem um pensamento, eu não vou saber reproduzir inteiro, mas é mais ou menos assim. Vai, uma menina, ela fala assim, quando é criança: ai, mamãe, preciso tanto de você, mamãe, te amo tanto. Aí ela cresce um pouquinho adolescente: ai, mãe, como você é chata, na mola, não me enche, mãe. Aí quando ela casa, ela fala: ih, lá vem minha mãe pra minha casa. Aí a mãe morre, ela fala: que saudade da minha mãe. Minha mãe tava certa, né? Pior é que às vezes a pessoa desencarnou. Eu sou do tipo que a minha mãe já morreu há 15 anos. Eu fico egoisticamente rezando para ela não reencarnar, para quando eu desencarnar, eu encontrá-la. Porque eu quero muito ver minha mãe de novo, sabe? Poder dar um último abraço que eu não consegui. Então, com a família, permeando tudo. Aí com os amigos, hein? Nossos amiguinhos, nossa roda social. Os amigos que a gente sai, que frequentam a nossa casa. Porque sempre tem uns que a gente tem mais afinidade e os que a gente tem menos afinidade, né? Sempre tem. E aí tem uma ciumeirinha, às vezes, convida uma, não convida a outra. Mas é normal, gente, né? Voltamos a dizer, estamos na Terra. Porque amigos dizem que é a família que a gente escolhe. Verdade? Porque é por afinidade que nós temos amigos. Você não vai escolher um amigo que você não suportou aquela pessoa, que você não gosta, ela tem valores diferentes, você não vai. A família não, você nasceu ali porque seu planejamento é reencarnatório, tá? Vamos segurar a onda. É a escola. Mas amigo é a família que a gente escolhe. Nós temos muito prazer, mais às vezes, estar com amigos que com os familiares. Então vamos pensar como é que está. Você tem aquele amiguinho chatinho que a gente não gosta, como eu posso ajudar. E a convivência no ambiente de trabalho, né? E se eu estou ainda no mercado de trabalho, alguém aqui, imagino que muitos trabalhem, não só na casa espírita, mas profissionalmente, é difícil, porque a gente passa assim 8, 9, 10 horas com pessoas que são estranhas e que dependem do nosso trabalho. É trabalho em equipe, no ambiente de trabalho. E às vezes fica aquela fofocaiada, às vezes fica um ambiente pesado. Se tem um gestor, um gerente, né, um coordenador que é difícil, todo mundo trabalha sob pressão e fica um clima ruim. Vamos então pensar como está o nosso trabalho nesse momento. E no trânsito? O trânsito, gente, eu digo para vocês, eu confesso, para mim foi e ainda é uma escola de paciência e humildade. Eu era do tipo, acho que eu até já contei isso aqui. Eu era do tipo que, se alguém me dava uma fechada, porque eu sou assim, não tenho nenhuma multa na vida. Os amigos até ficam pedindo para eu ser condutora, para a multa não ir para a carteira deles, que já está estourada, e você fica assumindo. Acho que um dia o Detran percebeu, não aceitou mais. Então eu era do tipo assim, que se alguém me fechava, eu ficava rezando para o sinal fechar, para a pessoa parar, eu parar do lado, abrir o vidro e ficar discutindo com a pessoa. Eu era essa pessoa. Ou então eu ficava seguindo a pessoa na rua, se não fechar. Eu era esse tipo. Tem uns 30 anos, tá? Já isso, só para avisar. Mas era terrível. E uma coisa estressante, e as pessoas não respeitam. Porque quem respeita muito alguma coisa, segue regras, disciplina, leis, você fica inconformado com aqueles que não estão fazendo, que fazem qualquer coisa. Mas também você não precisa arrumar encrenca, né? E teve uma vez que para mim foi uma lição, lá na rua do lado da Seara Bendita,
onde eu, né, conforme eu falei, sou trabalhadora há 35 anos, tinha uma lombada na rua do lado, eu estava passando, era uma rua de mão dupla, estava passando bem devagar com o meu carro para não bater embaixo, quando ainda tinha lombada. Né? E aí veio um rapaz atrás de mim com aqueles carros gigantes, Transformers, sabe Transformer? Aqueles Transformers. E ele passou, porque o carro era muito alto, pneuzão, e aí ele passou na contramão para me ultrapassar porque eu estava passando devagar na lombada. Quando eu vi aquilo, ele me cortando na contramão, eu abri o vídeo e falei, né, falei, poxa, o que você está fazendo? Ele ouviu, olhou para mim e fez assim. Agora vocês me falam. Ele me mandou um beijinho. O que que eu ia responder? Ele quebrou minhas pernas. Eu nunca mais esqueci. Exatamente. Eu nunca mais esqueci isso, como exemplo em palestra, porque as pessoas não precisam reagir a nós. Elas podem reagir de uma forma diferente. Você quis xingar, quis briga, ele fez. Ou então fala, vai com Deus, que sabe? Hoje em dia eu sou a que fala, vai com Deus. Se alguém vem me xingar ou falar alguma coisa, vai com Deus. Aí a pessoa fica mais irritada ainda, alguns ficam, porque você não embarcou. Porque o grande lance que a gente já vai mostrar é não embarcar, sabe? Naquela loucura da pessoa, né? Tá? Então, no trânsito, vamos pensar como é que nós nos comportamos. Aqui, gente, mudança versus neutralização. Nós não vamos mudar ninguém. Nós vamos neutralizar as pessoas. Eu tô atrasadíssima, tem que correr. Porque, é como eu falei, ninguém vai mudar porque você pediu. A neutralização começa a mudança em você. Comecem a mudar com as pessoas que vocês acham difíceis, chatinhas, brigonas. Comecem a mudar. Não embarquem nas coisas desagradáveis. Ela vai mudar. A pessoa vai ser neutralizada. Como esse rapaz me neutralizou com o beijinho. Ele me neutralizou. Simplesmente, tá? Então vamos pensar na neutralização. Aqui nós vamos fazer uma lista dos tipos de comportamentos que são mais comuns. Vamos explicar cada um. Eu espero que todo mundo se reconheça em algum momento, com exceção dos 6 que estão aqui. E depois nós vamos dizer como neutralizá-los. Vamos lá. Primeiro tipo, brucutu. O brucutu é aquela pessoa estúpida, agressiva, que xinga, que não quer saber. Já tem gente aqui na frente fazendo assim. É a pessoa que, se tiver um cargo de comando profissional, ou o que quer que seja, ela vai saber que não tem consequências, porque ela manda, então ela vai tripudiar, ela vai humilhar, e o outro. E é complicado, né? Conviver com um brucutu, gente, porque se você precisa do emprego, ele é um coordenador, você não vai responder, você vai engolir aquilo, aí você chega em casa dando patada em todo mundo, porque você foi humilhado e maltratado no seu trabalho. Vira uma bola de neve, é complicado, nós temos que saber separar muito isso. Então, se alguém conhece um brucutu, depois a gente vai mostrar, ou se alguém é um brucutu, vamos parar, né, gente? Eu sem vergonha nenhuma, eu digo, eu era um brucutu, uma brucutu. Eu era. Porque eu comecei a dirigir teatro e estar em cargos de comando com 20 anos, ninguém me respeitava. Eu com 20 anos passei dia 15. Ninguém me respeitava, principalmente as equipes masculinas. Então, eu comecei a ser mandona, me transformei numa tirana, e eu não percebi. Precisei do outro me dizer, Bruna, como você é estúpida com as pessoas. Bruna, como você fala assim com as pessoas. Eu falava, eu? Eu só quero que tudo dê certo. Eu não sabia, não tinha autoconhecimento. Para impor respeito, eu, em vez de usar de uma outra estratégia, que depois eu passei a usar, eu simplesmente era agressiva e mandona, e fácil, e acabou, você não está demitido. Já foi essa pessoa. Então, o brucutu é isso, tá? Depois a gente vai ver como neutralizar essa pessoa que quer brigar, quer discutir. Kid tocaia. Kid tocaia, gente. A gente ri e nem sabe o que é, né? Kid tocaia é assim, é aquela pessoa, ela está em tocaia na brincadeira. Então vamos dizer, vamos imaginar que uma pessoa está numa empresa há 10 anos. Aí entra uma outra pessoa competente, está há 1 ano, é promovida, e a outra não é. Ela fica louca, como assim? Eu estou há 10 anos, ele está há 1 ano e já foi promovido? Não. Aí o que ela faz? Começa a falar mal da pessoa para todo mundo na empresa e começa a tentar desestruturar aquela pessoa. Então ela chega e fala para a pessoa: Nossa, Bruna, como você engordou. Aí você fala, ela fala, é brincadeira, querida. Ah, você foi promovida? Também, né? Com aqueles decotes que você vem trabalhar. Brincadeira, querida. Então, tudo ela fala para te desestruturar e fala que é brincadeira. Está escondida na brincadeira, que de tocar. Nossa, como seu cabelo está horrível hoje, parece uma vassoura. Aí você fala, vou no cabeleireiro fazer uma hidratação. Aí ela fala, é brincadeira, querida. Isso é terrível, porque você
tá ouvindo de alguém alguma coisa que pode ser um ponto fraco seu, e a pessoa fica feliz que te desestruturou. É muito difícil isso. Próximo. Sabe tudo. Esse tipo aqui, gente, nós temos que ter muita paciência. Sabe aquela pessoa, porque geralmente o sabe tudo e sabe tudo mesmo, né? Muito rico, viajou muito, leu muito, estudou muito, tem uma Ferrari, tudo. Só que ele por dentro não se sente uma pessoa legal. A psicologia mostra isso. Então o que ele precisa fazer? Mostrar para as pessoas o que ele tem, o que ele estudou, o que ele viajou, o que ele fez, que é para ser valorizado. Porque ele não se sente bem com ele mesmo. Então você está numa festa, a pessoa que entra, todo mundo, ela vem, as pessoas fogem, porque ele vem contando, parece que está contando vantagem. Aí ele chega e fala assim: pois é, troquei de carro. Aí você quer fazer uma coisa igual, você fala: também troquei. Eu troquei há 10 anos, mas troquei. Não adianta querer, a pessoa não está fazendo isso para te humilhar, nem para nada. Ela faz porque ela precisa falar. Muito, muito chato, né? Alguém, a gente fala, pô, que pessoa metida, arrogante, ficar falando o que ela tem. Porque a gente não precisa pôr no jornal, né, gente? Nós sabemos que, eu vim até conversando com o Alfredo sobre isso hoje, o dinheiro, as pessoas bilionárias e milionárias, elas têm que entender que o dinheiro não é delas. Deus deu por um propósito. Claro que ela vai viver com aquele dinheiro, mas tem um propósito, que às vezes é planetário. É para doença, pesquisa, descobrir, sabe? Por que existem os bilionários? Uma pessoa não precisa de. Quem que precisa de 1 bilhão por mês para viver? Levanta a mão. Se eu não preciso de um bilhão por mês para viver, às vezes nem 1 milhão, significa que aquele dinheiro tem um propósito. Né? Então a gente não precisa ficar pondo no jornal. Vamos ajudar e fazer. Então, sabe, tudo é essa pessoa que nós achamos que ele vem querer nos humilhar, mas não é. O problema é com ele. Porque vejam, sempre o problema é da pessoa. Não é nosso. Nós não temos que tomar como pessoal. A pessoa tem um problema dentro dela, que ela vai ter o comportamento fora desagradável, e nós temos que enxergar esse irmão, ter uma outra ótica sobre aquele irmão. Enigma, esse tipo é bem engraçado, porque ele atinge principalmente as mulheres. Os homens não costumam fazer enigma. Enigma é o seguinte: as mulheres vão se reconhecer aqui. E os homens vão também reconhecer as mulheres. Enigma é o seguinte: digamos que de manhã meu marido, namorado, enfim, falou alguma coisa sem querer, que me magoou. Mas ele não foi de propósito, foi uma coisa, uma bobagem, às vezes. Ah, essa roupa tá boa, ah, eu engordei. Qualquer coisa, que o homem às vezes não se liga e fala, responde qualquer coisa. Ela não vai dizer para ele que ela tá chateada com aquilo. Ela vai amarrar a cara. Sabe aquela tromba? Aí à noite se encontram em casa para jantar. Ela tá de tromba amarrada de propósito. Aí ele vê aquilo e fala: tá tudo bem, querida, tá tudo ótimo. Mas eu tô percebendo que você tá com a cara amarrada. Eu imagino, eu tô ótima. E a gente, sem querer, alimenta, nós alimentamos com o nosso comportamento o comportamento destrutivo do outro. Então a gente fica: o que aconteceu? Por quê? Eu tô percebendo, me fala que eu tô. E a pessoa, ela fica feliz de ver que você tá. Porque o silêncio, ela entende que é uma forma de agressão velada. Ela não vai dizer o que a está incomodando, porque ela quer que o silêncio dela, com a cara amarrada e falando que tá tudo bem, que o outro sofra. Não vai dizer, depois a gente vai mostrar como neutralizar essa pessoa. Aí o casal de namorados marca o encontro, ele passa de carro, vai buscá-lo em casa, só que aí ele chegou atrasado 15 minutos. Ela já entra no carro, que ela tem que ficar puxando a tromba para dentro do carro, já tá, entendeu? Deve ter ido não sei onde, aqui encontrou com não sei quem. A cabecinha, gente, os pensamentos. A nossa cabeça voa, mesmo quando nada acontece. Então, enigma é essa pessoa que não quer demonstrar, ela demonstra que está chateada, mas fala que está tudo bem. Indo adiante, frente fria. Frente fria, gente, é a pessoa pessimista, baixo astral. Sabe aquela pessoa que você fala assim: ah, vou para Nova York no Natal, que eu adoro. Você vai para Nova York no Natal, gente, é neve até aqui, você não vai sair de casa para nada, é mó frio, tá louca. E em Nova York fazer o quê? Andar pela rua, olhar os prédios. É a pessoa que tudo que você fala, ela vai jogar um balde de água fria. Você vai andar muitas horas de avião, é capaz de você ficar muito tempo deitado, sabe? Já ouviu falar naquela doença que quando você levanta, aqueles coágulos sobem pro pulmão e você morre? O frente fria, ele é hipocondríaco, ele é baixo astral. É isso. Essa pessoa está em sofrimento, gente. Sabe? Ela está em grande sofrimento, porque ela, né, é negativa. A pior coisa deve ser isso, você não conseguir ver beleza em nada, você vê perigo em tudo. Nós tínhamos uma tia, você falava assim: vou à padaria comprar pão, cuidado, você vai ser assaltada, não deixa o céu escurecer. Ela só saía com o céu claro. Escureceu, quer dizer, os ladrões só trabalham de noite, né? De dia nenhum ladrão trabalha. Então,
O frente frio é isso. Essa pessoa está em sofrimento. Ela não consegue ver o lado bom da vida, as coisas bacanas, só vê o lado ruim, negativo. Ela precisa de ajuda, precisa da nossa compreensão. Disque problema. O disque problema, ele é primo do frente fria. Ele não é baixo astral. Mas ele reclama de tudo. Tudo. Tá frio, tá calor, tá doce, tá salgado, eu não quero, eu não vou. Você fala assim, fulano, você viu que você ganhou sozinho na quina? Você ganhou 30 milhões sozinho. 30 milhões? Peraí, o prêmio não era 35 milhões? Ah! Ele vai reclamar de tudo em você, de tudo nas pessoas, porque ele está com os pensamentos, né, pessimistas. É prima do frente fria. A pessoa que está assim, que reclama, e depois vira um vício, e com a idade avançada vira uma demência. Isso, gente, é muito complicado. Então, nós temos que entender. Esses foram os tipos que nós queríamos sublinhar. Espero que vocês tenham lembrado de alguém e se reconhecido, fora os 6 que estão aqui. E vamos adiante. Fatores importantes, que eu tenho que correr agora. Fatores importantes. Primeiro, intenção verdadeira. Quero resolver uma coisa com a Denise. Eu tenho que achar o momento certo, a hora certa. Chegar e porque aqui eu quero avançar numa coisa aqui. Não, é intenção verdadeira. Sabe quando você quer ligar para o Rio de Janeiro, você tem que pôr 21 na frente do número. Porque, veja, a comunicação com alguém é como discar um número de telefone. Você tem que saber os números certos na ordem certa, senão você não conseguirá completar a ligação. A má comunicação é quando você está errando algum número, ou código de área. Então, a intenção verdadeira é chegar para a Denise e colocar o código de área na frente do telefonema. Fala assim, Denise, a gente trabalha junto. Eu sei que a gente não simpatiza. Eu sei que a gente tem as nossas diferenças. Vamos conversar? Ela, na hora, a pessoa toma um choque, porque eu já testei tudo isso que eu falo há 25 anos. Dá certo até pelo telefone. Aí ela vai dizer, não, imagina, eu gosto de você. Depois ela vai para casa pensar e vocês vão resolver. Porque não adianta falar mal da Denise para a empresa inteira, para a casa espírita inteira, para os amigos, e não falar para ela. Nós temos que resolver nossas questões com a pessoa. Isso é uma caridade que nós estamos fazendo. E conosco mesmo também, para melhorar, né, para ajudar o nosso perdão, ajudar a nossa compaixão, ajudar a nossa caridade mesmo. Que a caridade, quando a gente fala dessa palavra, parece que é uma coisa material, que eu vou ajudar a doar dinheiro, comida. Não. Caridade é falar um bom dia para alguém que está com o semblante fechado. É falar boa noite, como você está bonito hoje, seu cabelo está legal. Falar coisas que estimulem as pessoas. Quando a gente vê que alguém está, sabe, está chatinho, está desagradável. Tem intenção verdadeira é isso, chegar e conversar para resolver. Agir versus reagir. Isso significa, mais ou menos, o exemplo que eu dei do rapaz que me mandou um beijinho. Se ele fosse reagir, cala sua boca, você está com esse carro aí demorando, a gente ia brigar. Ele me neutralizou porque ele não reagiu, ele reagiu de uma maneira positiva. Por mais que te falem, você diga, tá tudo bem, vai com Deus, boa tarde, boa noite. Parece que é difícil, tá? É difícil, mas não é possível, a gente pode ser assim. Aqui, o bom humor, gente, o meu mundo pode estar desabando. Se eu chego na casa espírita para trabalhar, no meu trabalho profissional, ou no meio dos meus amigos, ou na família, não tem que contaminar os outros, gente, com o que eu estou sentindo. Não tem que contaminar. Eu tenho que fazer o meu melhor e guardar o meu problema no bolso. Flexibilidade, nós sempre colocamos essa foto aí, porque para saltar 5 metros e tanto, você tem que treinar muito. Nós temos que ser flexíveis no relacionamento com outras pessoas, gente. Com o próximo. Amai-vos uns aos outros. Amai o próximo como a ti mesmo. A flexibilidade é muito importante. Mudar a nossa ótica sobre os outros. Se nós conseguimos enxergar uma pessoa que é tão difícil para nós, entender por que ela é assim. Ninguém acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou ser difícil para todo mundo. Hoje eu vou chegar lá na casa onde eu vou fazer a palestra e vou chegar mal-humorada. Vou chegar na minha reunião de família e vou. Ninguém faz isso, acorda já se programando para ser desagradável. Nós tivemos um problema ontem, que nos deixou hoje meio assim, ou veio da nossa infância, porque muita coisa está lá na infância, né, gente? Muita coisa está guardada lá. Então vamos mudar a nossa ótica sobre as pessoas que nós achamos difíceis. Por que aquela pessoa está assim? Está em sofrimento? Essa pessoa tem algum problema que eu possa ajudar? Em que eu posso ajudar o meu marido, meu pai, meu filho, que eu vi que eles estão ali em sofrimento, por isso que tem essa reação tão desagradável de ser pessimista, ou de falar mal, ou de o que quer que seja, de ser estúpido. Agora vamos dizer como neutralizar cada um dos tipos que nós abordamos aqui. E é fácil. O brucutu,
Isso é pesquisa, tá, gente? O brucutu, tá, a pessoa está tendo um ataque com você, não importa quem seja. Pode ser familiar, amigo, no trabalho, a pessoa está tendo um ataque. Experimentem, testem. Eu já testei e eu digo para vocês, hoje eu me divirto onde eu me estressava muito antigamente. E eu respondia, eu virava um brucutu. Não dá para fazer espelho com essa pessoa. Então a pessoa veio e falou, soltou. Diz a pesquisa que você tem que ficar parada, calada, ouvindo, olhando para a pessoa. Tá escutando. Se você não alimenta aquela brucutuzice, ele vai murchando. É uma coisa mais assim. Porque você fez isso, que assim não dá. Nós não podemos suportar. Isso não dá certo. Assim isso é ridículo. Você não tá falando nada. Isso é um absurdo. Eu, se fosse você, mudava. Porque eu não sei mais nem o que dizer. Que aqui. A pessoa vai murchando. Até pelo telefone eu já fiz isso. Então, o importante é não embarcar, não fazer espelho. Deixa. Ah, e a pesquisa diz também que se você tem que ficar olhando parada, não mudar de posição. Não sei por quê. Se você mudar de posição, o ataque da pessoa aumenta. Não me perguntem por quê. Então, vamos ter compaixão dos brucutus que nós convivemos e de nós mesmos, se formos brucutus. Vamos começar a mudar hoje, a refletir sobre isso. Tomara que tenha algum brucutu aqui, alguém que conviva com ele, porque já neutraliza a pessoa, né? Que de tocar. Então, a pessoa, ela quer. Tá chateada, porque não foi promovida, pode ser muita coisa, mas ela quer então te desestruturar. Ela vai dizer: Nossa, Bruna, como você engordou. Se você demonstrar, não, fale assim, é verdade. Engordei mesmo. Estou fazendo uma dieta, eu como 5 pizzas por dia e 5 litros de Coca-Cola. A pessoa vai dizer: Não, peraí, acho que ela não entendeu. Ela volta: Nossa, Bruna, como seu cabelo tá horrível hoje. Parece uma vassoura. É verdade, vou aproveitar e varrer o centro espírita. Sabe, se você reagir, por mais que depois você vá fazer uma hidratação no cabeleireiro, por mais que você vá para o spa fazer regime, não demonstre. Leve na brincadeira, porque aí aí a pessoa fala assim, não tá dando mais para perturbar a Bruna, eu vou com outra pessoa. Aí a pessoa que neutralize ele, né? Parece brincadeira, a gente ri, mas é pura realidade, isso aqui tudo verdade. Tudo pesquisado e aplicado. O sabe tudo, que é o cara que vem metido. Seja bom ouvinte! Seja bom ouvinte. É porque eu viajei, porque eu escrevi 10 livros, que meu carro. Que bacana, fico feliz por você. Por mais que por dentro você não esteja se sentindo bem, faça um exercício de humildade e paciência. Essa pessoa está em sofrimento. Todos estamos em sofrimento. Simplesmente isso. Porque se a gente pega como pessoal, não foi comigo, ele quis me esnobar. Não é isso. A pessoa tem um problema que é dela. Né? O enigma. Enigma, a pessoa. Então ela tá lá, mulher, cara amarrada. Finja que não viu. Oi, querida, tudo bem? Tá tudo certo? Não, tudo horrível. Tá, então vamos ao cinema, pegou as crianças na escola, haja como se você não tivesse visto. 4 dias depois que ela tá de tromba, a musculatura facial vai estar tão doída que ela vai verbalizar o que a está incomodando e aí você vai poder saber o que é e resolver, tá? É muito simples. Atenção, mulherada, e atenção, rapazes e maridos. É só fingir que não tá vendo. Frente fria. O frente fria, gente, ele é pessimista, baixo astral, ele tá em sofrimento, ele tem um motivo para ser assim. Quando a pessoa vier se queixar de alguma coisa e reclamar, principalmente o hipocondríaco, ele vai dizer: Ai, Bruna, acordei com a minha mão roxa, tô me sentindo péssimo, tô mal, acho que vou parar no hospital. A tendência é a gente dizer: Imagina, não é nada, você dormiu de mau jeito, eu já tive isso. Não, você não teve, só eu que tenho, tudo acontece comigo. Para neutralizar, você tem que dizer: Nossa, sua mão tá péssima. Você tem que ir para o hospital agora. Essa roxura não é normal. Pelo amor de Deus. A pessoa vai dizer: Imagina, tô ótima. Seu pessimista, que horror. Você tem que concordar com a pessoa, porque tem gente que é tão carente que ela usa as pseudodoenças para poder atrair atenção, para que prestem atenção nela. Estão em sofrimento, tá? Estão sem paz. E o Disque Problema? O Disque Problema reclama de tudo. Então, se você tem intimidade, senta com a pessoa, usa o código de área para dar o telefonema e fala: Fulano, você já reparou como você reclama de tudo? Porque nós reclamamos, vamos combinar de tudo, a gente sem motivo, né? A gente tem uma vida privilegiada, já estamos na casa espírita e a gente reclama de tudo. Simplesmente a pessoa pode não estar sabendo, ela não tem autoconhecimento. Ou se nós somos assim, vamos nos policiar. Vamos parar de reclamar. Pensou que vai reclamar uma coisa, que começa nos pensamentos. Em vez de verbalizar e virar atitude, já vamos bloquear ali o pensamento. Não,
Vira a página, e não vou reclamar disso. Às vezes a gente está andando na rua, me lembro que um dia eu estava andando na rua, atravessando a rua, na minha cabeça reclamando de um monte de coisa. Nisso passa uma pessoa, uma deficiente visual, de braço dado com outra, com a bengala, e ela rindo, se divertindo. E sempre é assim, gente. Podem reparar, quando a gente está reclamando de alguma coisa, pensando, pô, tá dando tudo errado para mim, a gente encontra alguém que está no sofrimento, mas que está ali rindo, que está, sabe, demonstrando paciência, entendimento da sua condição. É muito importante isso. Deus coloca essas coisas no nosso caminho todos os dias. E aqui, para nós encerrarmos, nós temos que entender, gente, e respeitar as pessoas que pensam e agem diferente de nós e fazer todo o esforço e paciência na tolerância e no perdão. O que é suportar alguém? É dar suporte, é ajudar, é perdoar. De fato, que o perdão ele faz um bem para nós, não é nem pelo outro, que às vezes nem sabe o que fez, nem quer ser perdoado. É para nós que faz. Né? E a tolerância que nós temos que ter em nós. Devemos olhar as pessoas com os olhos do coração, não com os olhos físicos. Tentar olhar através da pessoa. Por que essa pessoa está agindo assim? O que aconteceu com ela? A gente nunca sabe também, às vezes, num trânsito na rua, pessoa que passa com o carro, se ele está indo para um hospital buscar alguém, ou se ele está levando alguém para ter um filho. A gente não sabe o que se passa na vida das pessoas e a gente critica, julga e pensa coisas ruins e reage de forma ruim. Para nós encerrarmos, eu gostaria de só, se vocês me dão mais 2 minutinhos, cadê minha bolsa? Pegar um papelzinho que está aqui, que eu queria fazer um exercício rapidinho com vocês. Só um segundo. Eu esqueci de pegar antes de vir. A conclusão do nosso trabalho, gostaria que nós já fôssemos lendo. Ela é a seguinte: para suportar alguém a quem não se suporta, é essencial controlar a própria maneira de ser e aceitar a pessoa problemática tal como ela é. Nós é que devemos nos adaptar. Nós, sim. Se com isso a pessoa mudar, ótimo. É aquilo que nós já falamos, né? Indo adiante, agora quem quiser embarcar no exercício, embarca, tá? Devemos mudar nossas reações, mudar o modo de ver as coisas e mudar o modo de falar conosco mesmos. Se chegarmos de verdade, gente, a essas conclusões, essa conclusão é porque somos mais felizes que os insuportáveis que nos rodeiam, porque temos mais entendimento, portanto, saberemos tolerar mais. E para vivermos em paz, aqui começa um exercício de 1 minuto. Com relacionamentos saudáveis, existem pessoas que precisamos perdoar. Então, agora nós gostaríamos que vocês, quem quiser, fechar os olhos e pensem nas pessoas que eu for mencionando aqui, tá? É um exercício que a gente quer fazer com todo mundo. Mas tem que estar de olhinho fechado, pensando nas pessoinhas. Então, vamos lá. Para vivermos em paz, com relacionamentos saudáveis, existem pessoas que precisamos perdoar. 4 grupos de pessoas. Primeiro, os nossos pais. Estejam vivos ou não. Mesmo que tenham errado mais do que acertado conosco. Eles nos deram a vida. Guardar rancor pelo que eles não conseguiram nos dar só vai nos manter presos. Agradeçamos pelo que foi possível. O restante, deixemos ir. Segundo grupo de pessoas, as pessoas que nós já amamos na vida. As que foram embora, as que não conseguiram nos acompanhar. Desejemos paz a elas. Desejemos cura. Mas precisamos parar de tentar reagir e reabrir portas que a vida já fechou. E agora todos os outros, amigos, conhecidos, até estranhos. Quem nos feriu, quem nos decepcionou. Nós não precisamos de um pedido de desculpas para perdoar. Nós precisamos de paz. Limpemos nossos pensamentos, não por eles, mas por nós. E por fim, o mais difícil: conviver com nós mesmos. Nossa versão que errou, porque antigamente nós não sabíamos o que era certo e errado. Vamos nos desculpar, nos perdoar. Nós não sabíamos o que sabemos hoje e o que era o melhor. Vamos desculpar a nossa versão que fez escolhas das quais hoje nós nos arrependemos. Não podemos carregar isso para sempre. O perdão não é fraqueza, é libertação. Ninguém consegue seguir em frente carregando por algo que já passou.
E, neste momento, nós desejamos felicidades a todos e que o amor e a paz do Mestre Jesus estejam em nossos corações. Boa noite e levemos essas reflexões. Um grande abraço. É tão gostoso a gente ouvir alguém falar da vida da gente, né? Porque quem nunca, né? Quem não tem uma pessoinha difícil na família? E eu tava vendo os tipos, né? Eu falei, cara, eu tenho tudo junto numa pessoa só. Gente, não é pra rir, cara. É muito difícil. Mas se tornou mais fácil depois que eu comecei a estudar, para entender o porquê das coisas, né? Por isso que é tão importante o estudo, é tão importante a gente estar aqui numa casa como essa e ouvindo essas palestras, porque começa a cair algumas fichinhas, né? Algumas pedrinhas tão importantes. Então, vamos agradecer, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, o Senhor conhece, Pai, o que cada um de nós carrega no coração, o que cada um de nós, muitas vezes, tem que engolir e às vezes cai tão pesado, dói, machuca lá dentro e a gente fica ruminando, conversando com essa dor durante dias, às vezes meses, às vezes uma vida inteira, Pai. E aí a gente começa a entender, começa a ouvir como lidar com essas dores, como lidar com essas pessoas que estão no nosso caminho, que não têm aquele cuidado que a gente queria tanto ter, aquele abraço, aquela palavra amiga, aquele cuidado que a gente precisa tanto e não vem. E aí a gente faz, e não vem nada em troca, Pai. E aí a gente sofre, a gente se revolta, a gente perde a fé, perde a esperança, perde a vontade de viver. Mas aí, Pai, a gente ouve que tudo está certo, que todas as pessoas que estão no nosso caminho são as certas, tem que estar. E a gente, Pai, tem que se lembrar dos ensinamentos do Mestre e colocar amor em tudo. E quando a gente consegue colocar amor em tudo e parar de julgar, parar de se sentir vítima. Por que que comigo nunca dá certo? De novo deu errado e a outra pessoa deu certo. Porque só comigo não dá certo. Quando a gente começa a parar de fazer isso, Pai, as coisas começam a dar certo. E aí, cada pessoa que está no nosso caminho, cada pessoa é o nosso mestre. São pessoas que a gente tem que aprender a aceitar do jeito que são. Temos que aprender a amar, a perdoar, a aceitar. E assim a vida fica mais leve, a vida fica mais calma. E aí o peito não dói mais, Pai. A respiração fica suave. Obrigada, Pai. Obrigada pelos ensinamentos. Obrigada por essa casa que nos acolhe, através das palestras, dos cursos, dos toques que a gente recebe dos mentores. Obrigada, Pai, pela paz que nós temos, de estarmos num país onde temos a liberdade de nos reunirmos em Teu nome. E assim, queremos agradecer, Pai,
mais uma vez o privilégio que cada um tem de poder estar aqui hoje, sentado, alimentado, quentinho, na tua casa. E assim queremos colocar aos teus pés, mais uma vez, com toda a gratidão, a oração que o Mestre Jesus, o Mestre do Amor, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, bênçãos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus.